E a gente lamenta o jogo no Juca Sampaio, em Palmeiras dos Índios, a ação daquele torcedor no intervalo. E aí eu penso o seguinte, o torcedor ele foi identificado, tem as imagens, ele foi levado para uma delegacia. Eu acho muito duro se o CSE tiver que jogar com portões fechados. Não seria muito mais prático, já que foi identificado, você proibir esse torcedor de ter acesso a qualquer estádio de futebol, pelo menos esse ano, até para que... Porque a grande maioria dos torcedores do CSE, que lá estavam, não tem nada a ver com isso. E, de repente, você vai pagar o preço, né, o próprio CSE, por conta de um torcedor imprudente, com ação translocada daquela, que foi identificado. Então, que ele pague. Que ele pague. Vamos ver o que vai acontecer. Porque CSE joga de portões fechados, nosso campeonato já não é lucrativo. Aí é um prejuízo danado, né, Alberto? Elísio, assim, a lei estabelece uma série de fatores em relação a isso. O torcedor que é identificado, que é preso e normalmente se apresenta na delegacia, essa coisa toda, normalmente ele, num processo muito rápido, às vezes até dentro do próprio estádio, você já tem uma audiência de, como é que eles chamam, de custódia, essa coisa toda. E nessa audiência, o juiz oferta ao torcedor, ou aquele que foi preso cometendo esse ato, a possibilidade de ali ele definir por um início de processo ou que ali já se estabeleça a sua pena, né? Vamos dizer assim. E a pena, ela pode passar por pagamento de cestas básicas, serviços comunitários, assistir palestras, participar de palestras sobre violência, sobre essas coisas. Então, basicamente, o torcedor ele tem a possibilidade de escolher entre uma ação penal que iria transcorrer na justiça e ele já sair da questão da audiência de custódia com o encaminhamento do que é que ele vai pagar. E entre isso, uma das coisas que é posta é que o período que durar a pena dele, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da gravidade do que acontece, é que todo dia que o CSE for jogar, ele, se não me engano, 3 horas antes e 3 horas depois, ele tem que estar numa delegacia, tem que se apresentar numa delegacia. Né? Então, há essa perspectiva de você, eu não quero pagar serviço comunitário, não quero nada disso. O processo vai seguir, mas observe um detalhe, o processo segue e ele estará em liberdade. Não há a questão de uma prisão preventiva, temporária, ou um prazo de que o torcedor seja preso. Mas eu acho que precisa ter essa definição. Agora, quanto ao que você fala em relação ao clube, esse sempre foi um assunto muito polêmico, muito difícil de ser tratado. Em tese, o clube não tem responsabilidade numa situação como essa.
porque o torcedor está identificado, aquela coisa toda, perfeito. Mas quando a lei foi implementada, há duas discussões, assim. Mas como é que meu time vai ser punido? E se o cara é um torcedor de um time adversário que se infiltra só para criar um problema? Essa era uma coisa que se defendia por parte do clube. E, por outro lado, também acontecia de ter torcedores pré-selecionados para problemas, Elísio. Aí o torcedor joga um objeto, não é identificado. Para o clube não pagar, tinha torcedores que se dispunham a dizer, não, fui eu. Pode deixar que fui eu. E por que isso acontece? Porque você normalmente não tem uma punição severa. Sim. Você pode ir para um... Não, eu quero ser juiz, eu quero fazer um acordo, eu quero pagar serviços comunitários. E uma das responsabilidades disso é de que, normalmente, o cara não cumpre o processo de se apresentar na delegacia em dias de jogos. Então, existiam torcedores de plantão para isso. Os caras que se dispunham não identificou, o time vai perder mando de campo, o time vai ter uma punição. Vai lá, diz que foi você, se apresenta, tá aqui o nome, tá aqui a identidade do cara, tá no relatório do delegado da partida, e aí isso também comprometia uma credibilidade, uma seriedade de processos. Mas eu penso um pouquinho diferente, Elísio, que eu acho que o clube precisa ser punido. O jogo é de responsabilidade do clube. Mas o clube vai ter responsabilidade de um maluco que sobe no alambrado, joga uma pedra e agride, ou xinga o árbitro. O clube precisa ser responsabilizado também. Ele pode até não ter, no caso de você identificar o torcedor, você ter uma punição tão dura. E normalmente os clubes perdem mando de campo ou têm que pagar multa em relação a isso. Mas o clube precisa ser punido. É uma forma de forçar o clube a também fazer campanhas educativas, fazer orientação, ter um controle sobre tudo aquilo que acontece no jogo. Porque os clubes normalmente diziam, eu não tenho culpa nenhuma. A minha é uma isenção. Aí acontecia de o clube ser isento, não se identificar o torcedor, e o assunto ficaria por aquilo mesmo, porque o clube não teria nenhuma responsabilidade de um maluco subir no alambrado, jogar uma bomba, jogar uma pedrada, uma lata, né? Uma lata, como foi ontem lá em Palmeira dos Índios, e aí o clube ficaria isento disso. Então, a lei estabelece parâmetros para que todos possam ser responsabilizados por esses aspectos, sabe? O risco era do clube não ter responsabilidade, não se identificar o torcedor, e o que aconteceu naquele jogo ficar daquele jeito mesmo, Elísio.